Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor nós estamos. Mais um dia honrando a sua palavra, tentando estar diante da presença de Deus, como tem que ser, né? Hoje é dia 26 de fevereiro de 2026. Estamos a 388 dias do término da geração da figueira. 1 ano e 28 dias para terminar. E Shalom, Leninha, paz do Senhor, paz de Deus, Fabiana. E assim nós vamos caminhando, né? Shalom, Vanise. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus que estão entrando aí. Paz do Senhor, Miriam, Shalom, Andréia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Hoje tá tendo muita coisa aí, né? Nosso governo tá de ponta cabeça. Mas é mistério que aconteça, né? Shalom, Viviane. E nós estamos vendo os acontecimentos. E sabe o que está me chamando muita atenção? É que tem muitos blogueiros, né? Que o pessoal chama. Muitas pessoas, eu não sei se eles são crentes ou não. Tem um que eu sei que não é, o Dr. Couto, Paz, Paz, Shalom, Viviane, Poliana, Shalom, Paz, Rose, boa noite, Fernanda. E eles estão falando assim, gente, se Jesus não voltar, até amanhã, até a próxima live. Que coisa interessante. Vários desse pessoal que eu escuto estão falando da volta de Cristo, Shalom, pastor, sem mesmo serem crentes como nós. E eu estou impressionada de ver, graça e paz, Eliane. Olha, eu estou assim, eu fico embasbacada de ver. Vários que não são crentes estão falando da volta de Jesus. Estão assim, perturbados com as coisas que estão acontecendo. Paz do Senhor, Ivone. Perturbados das coisas que estão acontecendo. E eles estão falando da volta de Jesus. Isso é incrível. Eu fico... E aí você para e pensa, a palavra de Deus está se cumprindo, dizendo que se estes se calarem, Shalom, Denise, as pedras vão clamar? Você já parou para pensar nisso? Se estes se calarem, as pedras vão clamar. Irmãos. Se o povo de Deus se calar, agora... as pedras já estão clamando, já começaram a clamar. Não só as pedras materiais, né? Porque estão achando muitos vestígios de pedras que são gigantes, né? Do tempo diluviano. Não sei se vocês já viram isso daí. Mas está uma coisa absurda. Estão achando vales de montanhas que são rostos de pessoas. Boa noite, Meire. São rostos de pessoas. Acharam uma montanha que é uma mulher grávida no meio da Amazônia. No meio da Amazônia, enorme a mulher. Enorme. Boa noite, Berenice. Jesus está às portas, não vai demorar. E nós precisamos estar firmes com ele, né? Inabaláveis. Inabaláveis. Você sabe o que quer dizer a palavra inabalável? É não se mexer para um lado e para o outro. Não cair para um lado, não cair para o outro, é ficar inabalável, Shalom, Sandra, para ver o nosso mestre voltar. Assim nós entraremos na vida eterna. Vocês estão entendendo? Paz do Senhor, Renata. Shalom, Joelma. Entenderam? Assim nós vamos entrar na vida eterna. Mas temos que estar com as nossas vestes brancas. Irmã Ruth, mas nós não temos como deixar nossas vestes brancas. Nós não temos, não. Nós somos falhos, somos errantes, mas tem um que peleja por nós. É aquele que morreu por nós. E ele pode deixar as nossas vestes brancas. Ele vai branquear as nossas vestes no sangue dele. Mas o que faz para a gente poder merecer isso? Obedecer a palavra, estar na obediência da palavra. Nós precisamos, irmãos, ser verdadeiros. Não é confiar de boca. Não, você tem que confiar de verdade. Você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração. Não é confiar pela metade.
Eu tenho visto gente aí, né? Eu tenho visto pessoas aí que elas entregam para Deus, aí pedem oração e pede oração. De repente você pergunta, mas escuta, como é que tá a situação? Ah, não, eu fui pro médico. Ah, não, eu fui pro psiquiatra. Ah, eu fui para aqui, eu fui para ali. Mas peraí, aonde está a confiança? Aonde está a confiança? Onde está? Por que eu vou orar por uma coisa dessa? Que não confia no Senhor, não confia naquilo que Deus faz, mas entrega a sua vida, entrega a sua família na mão de pessoas que não quer dizer, conhecem até o mundo espiritual, mas ganham dinheiro com possessão demoníaca achando que é loucura. Meu irmão, fica alerta, cuidado. Tem muita gente dizendo que serve a Deus de boca, mas o coração está longe, não tem confiança nessa palavra. Não tem confiança na palavra. Eu fico assim, apavorada de ver essas coisas. Até que ponto nós estamos indo? Será que você vai herdar, você vai morar com aquele que você não confia nele? Você moraria com alguém que você não confia nele? Você se casaria com alguém que você não confia? Porque quando a gente casa confiando, não é? A gente casa confiando. Pode ser que dá errado na frente, mas você casou confiando, né? Você casou confiando. Mas pode uma pessoa morar na eternidade com alguém que ela diz que confia, mas na realidade ela não confia? Ela não crê no poder da palavra? Pode isso? Não pode, irmãos, não pode. Ou você confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou você, meu irmão, não está apto para a vida eterna. Eu sinto em avisar isso. Ou você não está apto para a vida eterna. Entendeu? É momento de nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E Ele fará por nós aquilo que nós não podemos fazer. Aí sim, Ele vai fazer aquilo que nós não temos como fazer. Mas não seja, meu irmão, desse tipo de gente que honra a Deus com os lábios, mas o coração está bem longe da presença do Senhor. Irmã Ruth, a senhora fala com muita... tem gente que pode falar assim, a senhora fala com muita... A senhora não tem medo de falar como a senhora fala, né? Com precisão. Não é exatamente uma precisão, eu falo com confiança. Porque eu vivo, irmãos, naquele momento em que Jó falava assim que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas hoje os olhos dele viam a Deus. Eu conhecia Deus desde criança de ouvir falar. Eu sabia que Ele era poderoso. Eu sabia que Ele era amor. Eu sabia que Ele cuidava dos seus. Mas eu não acreditava. Eu achava que eu tinha que fazer com as minhas mãos. Eu achava que tudo que eu fizesse era com as minhas mãos. Eu acreditava em Deus, eu acreditava no Senhor com ressalvas. Então eu lutava com a força do meu braço, entendeu? Eu lutava com a força do meu braço. E nisso de lutar com a força do meu braço, eu perdi muito, entendendo? Eu perdi muito, porque se eu tivesse lutado com Deus e para Deus, eu não tinha perdido minha família. Você pode ter certeza que não. Se eu tivesse lutado com Deus e para Deus, eu não teria perdido a minha família. Mas eu lutei errado. Eu fiz tudo errado. Mas eu louvo o Senhor, porque Ele olhou para mim e teve misericórdia de mim
e não deixou que Satanás me engolisse. E hoje eu posso dizer, os meus olhos te veem. Os meus olhos provaram, o meu corpo provou o amor de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. Entendeu? Mas eu errei na minha vida, mas eu louvo ao Senhor porque Ele me resgatou do erro. Entendeu? Então hoje eu posso atestar a você que Ele é fiel em todos os seus projetos, em tudo aquilo que Ele fala para você, em tudo que Ele deixou escrito para nós, Ele é fiel, totalmente fiel. Não falha nada da sua palavra. O que você lê, você pode confiar, porque Ele vai fazer. Eu às vezes via pessoas falando, né, Ruth, você precisa confiar. Você não aprende a confiar em Deus, você precisa confiar, você desconfia de Deus. Eu falava, gente, mas não é isso, é que vocês falam descansar. Como é que eu vou descansar numa situação dessa? Até que Deus foi tão paciencioso comigo, que Ele me ensinou a descansar nele. Hoje eu descanso nele, totalmente eu descanso nele. Mas não foi fácil, mas eu aprendi. Mas tem uma coisa que eu vejo que Deus me deu, foi que eu não levantei a serviço quando eu estava descendo o despenhadeiro, não. Eu só levantei a mão para Ele me socorrer, eu pedi socorro. E dali para frente eu fui de acordo com aquilo que Deus mandava. Como é que Deus mandava? Através de irmãos que vinham orar por mim, me ensinavam como eu tinha que fazer, como eu tinha que proceder para sair do fundo do poço que eu caí. Tá entendendo? E eu louvo a Deus porque eu não me dei de rogada, eu abaixei a cabeça. Abaixei a cabeça, me humilhei na presença do Todo-Poderoso. E ali eu fui aprendendo dia após dia a misericórdia do Senhor. Então hoje eu posso dizer como Jó, antes os meus olhos te viam, hoje eu vivo a Jesus, eu vivo as promessas do Criador. E eu gostaria muito que você aprendesse isso, sem você precisar passar pelo que eu passei. Não há necessidade de ninguém passar pelo drama que eu passei. Não tem. Mas eu digo para você, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos entender o que Deus quer das nossas vidas. Entendeu? Mas é isso aí, irmãos. Vamos então ler o livro de Enoque. Hoje está muito interessante o livro de Enoque. Mas antes de ler o livro de Enoque, eu gostaria de ler o Salmo 2, porque tem tudo a ver com a parte que nós vamos ler de Enoque. Eu quero que você preste bastante atenção. No Salmo 2 diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, no seu furor, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me o que queres, e te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Temor e tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha isso. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.
Você confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma? Tá, querido? Se você confia, você é um bem-aventurado. Agora vamos para o livro de Enoque. O livro de Enoque está falando sobre os julgamentos que vão haver. Eu quero que você preste bastante atenção, porque tem tudo a ver com Salmo 2. Presta atenção. E naqueles dias, vi que fitas longas foram dadas para 2 anjos, e eles pegaram asas para eles próprios e voaram para o norte. Interessante, eles pegaram asas. A gente tem a impressão que o anjo nasce com asa, né? Mas aqui está dizendo, eles pegaram asas para eles próprios e voaram para o norte, né? Olha aqui, e perguntei ao anjo, por que aqueles anjos pegaram essas fitas e voaram? E ele me disse, eles foram medir. E o anjo que estava comigo me disse, eles trarão as medidas dos justos. Olha isso, Shalom, Luciana. Eles trarão as medidas dos justos e as linhas da justiça para os justos, para que possam ficar no nome do Senhor dos Exércitos, dos Espíritos, aliás, do Senhor dos Espíritos eternamente. Eu vou ler de novo. E o anjo que estava comigo me disse, eles trarão, eu estou lendo o capítulo 61, Leninha, eles trarão as medidas dos justos e as linhas da justiça para os justos, quer dizer, eles vão medir o que nós fazemos, eles vão medir a nossa fé, eles vão medir tudo nosso, para que possam ficar no nome do Senhor dos Espíritos eternamente. Boa noite, Alberto. Os escolhidos começarão a habitar com os escolhidos. Quer dizer, nós vamos viver em irmandade, irmãos, escolhidos com escolhidos. E essas são as medidas que serão dadas à fé, olha isso, à fé, e aos que se reforçam na justiça. Lembra que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus? Está lembrado disso? Pois é, está aqui, ó. E essas medidas que serão dadas à fé e aos que reforçam na justiça. E essas medidas das fitas revelarão todos os segredos das profundidades da terra. E os que foram destruídos pelo deserto, os que foram devorados pelos animais, os que foram devorados pelos peixes do mar, para que possam voltar e ficar no dia do escolhido. Que dia é o dia do escolhido? É o dia que Jesus vai pôr o pé no Monte das Oliveiras, é o julgamento de Cristo. Pois ninguém será destruído diante do Senhor dos Espíritos, e ninguém pode ser destruído. E então todos os que vivem no alto no céu receberão uma ordem, uma força, uma voz e uma luz como fogo. E eles bendicerão, exaltaram e louvaram, eles bendisseram, exaltaram e louvaram com sabedoria o Senhor dos Exércitos, dos Espíritos, desculpa. Olha aqui, louvar com sabedoria. Olha isso, eles louvaram. Peraí, gente, só um minuto. Vem pra cá, Melinha, vem. Você quer sair? Vem. Vem então. Vai. Vai lá. Olha que interessante isso, ó. Então todos os que vivem no alto do céu receberam uma ordem, uma força, uma voz e uma luz como fogo. E eles bendisseram, exaltaram e louvaram com sabedoria do Senhor dos Espíritos. Então nós temos que louvar com sabedoria. E foram sábios em suas palavras e com espírito da vida. E o Senhor dos Espíritos colocou o escolhido, que é Jesus, no trono da glória. Vai ser o julgamento do trono de Cristo. E ele julgará todos os trabalhos dos santos no céu. E com justiça os seus atos serão pesados. E quando ele levantar o seu rosto para julgar os segredos pela palavra do nome do Senhor dos Espíritos, e o caminho deles de acordo com o julgamento justo do Senhor dos Espíritos,
Com uma só voz todos falarão e abençoarão, e glorificarão, exaltarão e santificarão o nome do Senhor dos Espíritos. E ele convocará todas as legiões dos céus, e todos os santos acima, e a legião de Deus. Olha isso. Os querubins, boa noite, Suzana. Os querubins, boa noite, Clarice. Os querubins, os serafins, os ofanins e todos os anjos de poder, e todos os anjos das principalidades, e o escolhido, que é Jesus, e outras potências da terra e sobre a água. Naquele dia se levantará uma voz e bendirá, glorificará e exaltará no espírito da fé, no espírito de sabedoria, no espírito da paciência, no espírito da piedade, no espírito do julgamento e de paz, e no espírito de bondade, e dirão todos com uma só voz: Bendito seja ele, que o nome do Senhor dos Espíritos seja bendito eternamente. Todos os que não dormem no céu o bendirão. Todos os santos que estão no céu o bendirão, e todos os escolhidos que vivem no jardim da vida, e todo espírito de luz que pode abençoar, glorificar e exaltar, e santificar o seu nome bendito, e toda a carne glorificará, e bendirá sem limite o seu nome eternamente. Porque grande é a piedade do Senhor dos Espíritos, e ele é paciente, e todos os trabalhos que ele criou, revelou para os justos e escolhidos, no nome do Senhor dos Espíritos. Esse é o julgamento do dia do trono de Cristo. Esse é o julgamento que o Senhor vai julgar todos aqueles que estiverem no tribunal de Cristo. Esse vai ser o julgamento. Deus vai exaltar o nome de Jesus, porque foi dado a ele o poder que está lá na 7ª trombeta. E os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Entenderam? Que coisa mais linda, né? Que vai ser isso. Que coisa maravilhosa vai ser isso aqui. Capítulo 62 diz assim: E assim o Senhor ordenou aos reis, poderosos, exaltados e os que vivem na terra, e disse: Abram seus olhos e levantem a cabeça, se forem capazes de reconhecer o escolhido. Irmãos, isso aqui é Salmo 2. Isso que eu vou ler agora é o Salmo 2. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Olha isso. Abram seus olhos. Ele está falando com os exaltados da terra. Quem são os exaltados da terra? São os governantes. Esses são os exaltados da terra, que vivem na terra e dizem: abram seus olhos e levantem a cabeça, se forem capazes de reconhecer o escolhido. Esses homens, esses governantes, vão estar diante da presença do Todo-Poderoso. Lembra? Eles vão estar nos bunkers deles. E as serpentes os vão tirar de lá de dentro, porque eles não vão querer sair. Mas eles têm que estar diante da presença do escolhido, da presença daquele que morreu antes da fundação do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Olha isso. E o Senhor dos Espíritos o fez sentar sobre o seu trono de glória, e o Espírito da Justiça foi derramado. Aqui é quando Deus exalta Jesus como o dominador desse mundo, como aquele que vai reinar eternamente sobre essa terra. Olha isso. Sobre ele, sobre o seu trono de glória e sobre o Espírito da Justiça foi derramado sobre ele. E a palavra de sua boca mata todos os pecadores, e todos os iníquos são destruídos diante da sua face. É o dia que vai ser, né? O Satanás principal vai ser colocado numa prisão diferente. Ele vai ser acorrentado durante 1000 anos. Mas os outros não. Os outros vão descer ao abismo. Vão descer às profundezas do abismo. Olha isso. Naquele dia,
todos os reis poderosos, exaltados, e os que vivem na terra se levantarão e verão e reconhecerão que ele senta no trono de sua glória. E as pessoas são julgadas com justiça diante dele, e nenhuma palavra de mentira é falada diante dele. Então a dor cairá sobre eles como em uma mulher em trabalho de parto, quando a criança está prestes a nascer, e ela sofre para colocá-lo para fora. E olharão uns para os outros, ficarão aterrorizados e abaixarão o rosto, e a dor tomará conta deles. Eles vão ver que aqueles que eles renegaram, que aqueles que eles lutaram contra, é fiel, é verdadeiro e está vindo para colocar eles no lugar deles. Olha isso. Quando virem o Filho do Homem sentado no trono da sua glória. Vou ler de novo. E olharão uns para os outros. Os reis vão olhar uns para os outros. Ficarão aterrorizados e abaixarão o rosto. E a dor, a angústia, vai tomar conta deles. Quando virem o Filho do Homem sentado no trono de sua glória. Enoque viu isso, irmãos. Enoque viu isso. E os reis e os poderosos e todos que possuem a terra bendirão. Glorificarão e exaltarão aquele que governa todos, que estava oculto. Pois desde o início o Filho do Homem estava oculto, e o Altíssimo preservou na presença do seu poder, e o revelou aos escolhidos. Você é um escolhido de Deus? É? Pois é, nós somos escolhidos porque Deus revelou Jesus para nós. Deus revelou Jesus para nós. E a congregação dos escolhidos e santos florescerá. E todos os escolhidos estarão de pé diante dele naquele dia. E todos os reis poderosos, exaltados e os que dominam a terra cairão diante dele sobre suas faces. E venerarão e colocarão a sua esperança no Filho do Homem, e pedirão e suplicarão por piedade a ele. Apesar disso, o Senhor dos Espíritos pressionará para que eles sejam retirados da presença dele, e as suas faces sejam cobertas com vergonha, e as trevas caiam sobre suas faces. E ele os entregará aos anjos da punição, para que execute vingança sobre eles, porque eles oprimiram seus filhos e seus escolhidos, e eles serão um espetáculo para os justos e para os seus escolhidos. Hoje em dia, nós somos o espetáculo desse povo, né? Hoje em dia, eles querem nos matar, eles querem diminuir a população da Terra em 70%, até mais, né? Nós somos o espetáculo, né? Irmãos nossos sendo, tirando a cabeça deles, outros sofrendo nas prisões, outros sendo torturados terrivelmente. Então nós somos hoje o espetáculo, mas no dia do trono de Cristo, o espetáculo será eles. Eles vão dar glória a Deus. Está aqui, eles vão dar glória a Deus, eles vão enaltecer o Filho de Deus, mas não vai ter mais jeito. Eles vão pedir perdão, mas não vai ter mais jeito, não há mais perdão para eles, o tempo deles passou. Agora é tempo deles receberem aquilo que eles fizeram o tempo todo. Olha isso aqui. Eles se alegrarão com eles, porque a ira do Senhor dos Espíritos está sobre eles, e a sua espada é bebida com sangue deles. Olha isso. E os justos e escolhidos serão salvos naquele dia, e nunca mais verão a face dos pecadores e dos iníquos. E o Senhor dos Espíritos permanecerá com eles, e com o Filho do Homem eles comerão, dormirão e acordarão eternamente. Por isso eu estou te dizendo, como é que você vai viver com Jesus a vida inteira se você não crê nele? Se você não confia nele, que a palavra dele tem poder,
Se você não confia naquilo que ele disse, que maiores obras nós faríamos se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, como é que você pode crer? Como é que você pode querer viver com ele se você não crê nele? Você até lê a palavra dele, você fala, mas você fala, essa crença aí, a gente tem somente que crer normal, crer aquele crezinho, né? Mas não confiar, não viver a palavra dele. O problema está aí, meu irmão. Você tem que viver a palavra dele. Você tem que viver Jesus, você tem que confiar na sua promessa. Você tem que confiar que ele é poderoso, ele é justo para perdoar os teus pecados e sarar o teu corpo. Você tem que crer que Jesus, aonde Jesus entra, Satanás tem que sair. Aonde Jesus entra, Satanás tem que sair. Irmãos, eu lembro do meu filho, completamente endemoniado. E eu ali lutando com ele, né? Lutando com Deus, né? Porque eu sabia que ele estava completamente enlouquecido, endemoniado. E eu ali falava, Senhor, tem misericórdia, me dá a autoridade do Espírito Santo. Me ajuda a esse menino ficar bem. Me ajuda essa potestade sair da vida. Potestade não, essa legião sair da vida dele. Até que o Senhor mandou uma serva dele na minha casa por telefone expulsar aquele demônio que estava, aqueles demônios, né? Era uma legião que estavam sobre ele. E ali ela disse, o anjo Miguel já está dentro da tua casa com a espada desembainhada. E esse Satanás já caiu por terra. E nessa hora, Satanás caiu por terra mesmo. Tá entendendo? Eu não posso conceber a casa de um crente não ter vitória sobre o diabo. Eu não posso conceber isso, porque eu passei por perrengues, mas o Senhor me deu vitória. E isso não é para mim, isso é para todos nós. Como é que eu posso querer viver a eternidade se eu não confio? Eu tenho que internar a minha família num sanatório? Como é que eu faço? Como é que pode se dar isso? Como é que pode se dar uma coisa dessa? Que crença é essa? Como é que eu vou ao céu? Como é que eu vou viver com Cristo para a eternidade se eu não confio nele aqui na terra? Meu irmão, você tem que olhar a tua posição. Você tem que olhar quem você é. Você tem que olhar o que você está fazendo da tua vida, aí em quem você está crendo. Porque se você não crê em Jesus, você também não tem que viver com ele. Isso tudo vai ser pesado. Você viu aqui que os anjos vão descer com fitas para medir a nossa fé. Será que os anjos já não estão descendo com fitas para medir a nossa fé? Será que os anjos do Senhor já não estão descendo com as fitas para medir? Que medida você tem de fé? Que medida você tem da presença de Deus na tua vida? Será que é só da boca para fora que você fala? Ou será que você vive uma vida dupla? Um pé numa canoa e um pé na outra? Os anjos vão chegar para medir, vão medir o quê? Meio pé? Meu irmão, isso é coisa séria. Os anjos do Senhor estão medindo. Lembra do tinteiro lá de Ezequiel? O anjo com o tinteiro na mão, que ele estava selando aqueles que choravam, aqueles que clamavam por Jerusalém. Presta atenção, meu irmão. A vida com Deus não é de qualquer jeito. A vida com Deus requer renúncia. A vida com Deus requer que você mude a tua postura. A vida com Deus requer que você creia no Filho de Deus. A vida com Deus requer que você abandone as práticas do mundo. A vida com Deus requer que você abandone o oculto que você vive. A vida com Deus requer que você confesse os pecados mais terríveis que você tem dentro de você. Você precisa entender o que é a vida com Deus. Você precisa compreender o que é isso. Porque no céu, meu irmão, não vai entrar aquele que não estiver por inteiro na presença do Pai.
Aquele que não estiver por inteiro na presença do Senhor não vai entrar na vida eterna. Não vai. Presta atenção, isso é muito sério. Nós estamos a um passo da volta de Jesus. A um passo de todos os acontecimentos. E você está a um passo do quê? Está a um passo da santificação? Você está a um passo da fé? Não, meu irmão, já é tempo de você estar pronto na santificação e pronto na fé. Nós temos que estar com as raízes entranhadas na rocha verdadeira. Os penduricários que ficam, né? Aquelas coisinhas de todos os dias, o Senhor vai limpando. Mas as raízes fortes têm que estar firmes na rocha para que o vento bata e você permaneça inabalável. Aqui diz assim, terminando de ler aqui o capítulo 62, e os justos e escolhidos se levantarão da terra e cessarão de ficar com o rosto abaixado. Você viu? Olha isso. Exatamente, Ivone, chegou a hora de descer do muro. Graça e paz, Andréia. Olha isso aqui. E os justos e escolhidos se levantarão da terra e cessarão de ficar com o rosto abaixado. E usarão vestes de glória, e estas vestes serão vestes da vida do Senhor dos Espíritos, que não envelhecerão, nem a glória deles passará diante do Senhor dos Espíritos. Olha isso aqui, meu irmão. Está chegando a hora de Deus levantar os justos da terra, e nós vamos cessar de ficar com o rosto para baixo. E nós usaremos vestes de glória. E essas vestes serão vestes da vida do Senhor dos Espíritos, que não envelhecerão, nem a glória deles passará diante do Senhor dos Espíritos. Tá entendendo? Boa noite, Marcos. Presta bastante atenção aqui. Naqueles dias, os poderosos, capítulo 63... Naqueles dias os poderosos e reis que possuem a terra implorarão aos anjos da punição, para que os concedam um pouco de repouso, para que possam se prostrar e venerar o Senhor dos Espíritos e confessar os pecados deles diante dele. E bendirão e glorificarão o Senhor dos Espíritos e dirão: Bendito é o Senhor dos Espíritos e o Senhor Rei dos Reis, o Senhor dos poderosos, e o Senhor dos que comandam, e o Senhor da glória, e o Senhor da sabedoria, e esplêndido em todas as coisas secretas. E o seu poder permanece de geração para geração, e a sua glória é eterna. Profundos são os seus segredos, e inumeráveis a sua justiça está além do reconhecimento. Nós aprendemos que devemos glorificar e bendizer o Senhor dos reis, e ele que é rei sobre todos os reis. E eles dirão: quem nos dará repouso para glorificar e dar graças e confessar a nossa fé diante da sua glória? Agora desejamos um pouco de repouso e não temos. Fizemos o máximo de esforço e não conseguimos. E a luz desapareceu diante de nós, e a escuridão é o nosso lar eterno. Pois não acreditamos diante dele, nem glorificamos o nome do Senhor dos Espíritos, mas a nossa esperança estava no cetro do poder, em nosso reino e em nossa glória. Isso é o que os reis vão falar. Eles vão ter que glorificar o Senhor dos Espíritos, quer dizer, o Deus de Israel, né? Eles vão ter que glorificar esse Deus. E no dia de nosso sofrimento e tribulação, ele não nos salva e não encontramos repouso para a confissão que o nosso Senhor é verdadeiro em todas as suas obras, em seus julgamentos, em sua justiça, e as suas justiças não são respeitadas pelas pessoas. E nos afastamos de sua face por causa de nossas obras, e todos os nossos pecados são contados pela justiça. Agora eles dirão para eles próprios: as nossas almas estão plenas de ganho iníquo, mas eles não nos impedirão de descer até o tormento do Sheol. Eles vão reconhecer.
Os reis da terra vão reconhecer o Senhor. Os reis da terra vão dar glória ao Senhor. Mas eles sabem que agora não tem mais jeito. Eles podem dar glória. Eles vão dar. Eles são obrigados a dar. Porque eles vão ver todas as coisas. Mas eles perderam o tempo deles. Eles vão agora sofrer tudo aquilo que eles plantaram. Todo o mal que eles plantaram para a terra que Deus deu aos homens, eles vão agora sofrer. E depois disso, os seus rostos se encherão com trevas e vergonha diante do Filho do Homem. Serão afastados da sua presença, e a espada permanecerá diante do rosto deles. Assim falou o Senhor dos Espíritos. Este é o decreto e o julgamento sobre os poderosos reis, exaltados, e os que possuem a terra diante do Senhor dos Espíritos. Irmãos, aqui no Salmo 2 diz assim, olha a advertência que Deus deu para o homem no Salmo 2. Presta atenção. Olha isso. Ele diz assim: agora, pois, no Salmo 2, versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Deus avisou para eles obedecerem à voz de Deus. Deus avisou para eles não se rebelarem contra o Criador. Exatamente, Ivone, todo joelho se dobrará. Ele avisou para não se rebelarem contra o Criador. E agora eles estão aqui dando glória a Deus, mas essa glória só vai cumprir o que a Ivone colocou aqui, que está escrito na palavra: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está entendendo? Mas eles não têm mais perdão. Olha isso aqui. Olha o que ele diz aqui: beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho. Agora eles vão perecer no caminho. Quando em breve se inflamar a sua ira, a ira do Todo-Poderoso. Você está vendo? Hoje eles estão fazendo isso aqui, ó. Por que se amotinam as nações? Por que os reis estão se amotinando? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, e os príncipes juntos se macomunam contra o Criador e contra o seu ungido, que é o escolhido, que está escrito no livro de Enoque, dizendo: rompamos as suas ataduras, quer dizer, vamos romper os mandamentos de Deus, sacudamos de nós as suas cordas, quer dizer, a palavra de Deus. Aquele que habita no céu vai rir deles. O Senhor zombará deles. Por quê? Porque isso que nós lemos aqui no livro de Enoque vai acontecer. Vocês estão entendendo, gente? Vocês veem que o livro de Enoque, ele está na palavra de Deus. Tanto que Jesus cita o livro de Enoque, Judas cita o livro de Enoque, vários lugares da palavra cita o livro de Enoque. Vários lugares. Jó cita o livro de Enoque. Jó fala do Behemoth, Jó fala do Leviatã. Vocês viram aqui. Jó fala das estrelas do céu, citando o livro de Enoque. Meu irmão, está na hora de você escolher de que lado você vai ficar. Ou você é 100% de Cristo, ou você no meio termo não vai dar certo. Você vai ficar. No meio termo você vai ficar. Você não vai subir para a glória. A tua fé, você viu que os anjos vão medir a fé. Os anjos vão medir o teu caráter. Os anjos vão nos medir para que nós possamos ser selados. Onde nós estamos? Eu estou falando é comigo mesma. Onde você está, Ruth? Em nome de Jesus, Ruth. Aonde você está? Você está seguindo a palavra de Deus de verdade? Faz a pergunta para você aí. Faz a pergunta para você, meu irmão. Pergunta aí para você mesmo. Você está conseguindo ser fiel ao Senhor e aos preceitos da palavra dele? Você está buscando? Porque Jesus está muito próximo.
A semana da figueira já tá, a geração da figueira está terminando. Nós vimos aqui, tem 1 ano e 28 dias para essa geração terminar. E daí? Como que vai ser? Onde você vai ficar? Irmã Ruth, mas Jesus vai voltar aí? Nós não sabemos se ele vai voltar exatamente nessa data, mas sabemos que é próximo de tudo isso. Ou antes ou um pouco depois. Mas nós estamos muito próximos da volta de Cristo. E nós não temos tempo para brincar de ser crente. Ou você é, ou você não é. Ou você se dá 100% a fé em Jesus, ou você, meu irmão, vai perder tempo. Vai perder tempo. Eu clamo ao Senhor nessa noite para que Ele nos tenha misericórdia de nós, para que Ele nos livre do mal, nos faça prosperar no caminho da palavra de Deus, porque os anjos já estão vindo nos medir. Nós somos alguns milhões aí, né? Vamos colocar 8 milhões, né? 8 milhões de habitantes, se eu não acredito em tudo isso, né? Mas vamos supor que nós somos aí 900 mil, paz queira, Shalom Avraham. Vamos supor que nós somos 900 mil crentes, né? Bom, o Brasil tem 200 milhões, né? É 8 bilhões, né? Nós somos alguns milhões de crentes. É bastante gente, né? Para o anjo chegar e medir todo mundo, medir as obras, medir a fé, medir tudo aquilo, né? Que nós estamos vendo aí, né? Boa noite, Irene. Meus irmãos, presta atenção. Estamos com a capacidade de ser selado. Como nós estamos? Que jeito nós estamos? Vamos clamar ao Senhor, né? Que Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, Senhor, porque em Ti a salvação, em Ti a vida eterna, em Ti os nossos olhos estão postos. Em Ti, Senhor, nós buscamos todos os dias ser mais que vencedores no Teu Filho. E eu Te peço nesse momento, eu e meus irmãos estamos aqui com o nosso coração pequenininho, para Te pedir que a Tua misericórdia nos alcance, que na Tua ira o Senhor lembre de nós, que na Tua ira, Senhor, o Senhor se manifeste nas nossas vidas, não nos deixa perecer nesse mundo. Nos dá, Senhor, aquilo que nós necessitamos. Nos dá, Senhor, a capacidade de sermos fiéis até o fim. Nos dá, Senhor, a capacidade de estarmos diante da Tua presença. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, guarda todos os meus irmãos, guarda nossas famílias, livra-nos do mal, do perigo do mundo invisível. Tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar conscientes da Tua palavra, conscientes daquilo que nós precisamos fazer. Dá-nos uma noite em paz, livra-nos do perigo. É o que nós Te pedimos, nós Te agradecemos no nome honrado de Jesus, o Teu Filho amado que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Se assim o Senhor permitir, estaremos aqui amanhã outra vez. Amém?